Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós tivemos o nosso culto presencial domingo passado, mas já estamos preocupados porque o estado voltou a estar vermelho, ou seja, há perigo de contaminação. Que nós possamos orar para ver se durante essa semana as coisas se estabilizam outra vez e a gente possa ter o nosso culto dominical. No primeiro momento nós vamos voltar apenas para os nossos cultos de domingo e depois vamos retomando os cultos semanais aos poucos. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético e poético de Amós, capítulo 1, e vamos ler do versículo 2 ao 15, é um texto um pouco longo, mas eu peço paciência para que a gente possa ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar ao nosso coração no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças por esta palavra que traz no final uma consolação para os teus amados que te buscam de todo o coração. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, sobretudo com aqueles que estão passando por julgos de opressão, por assolações, por perseguições. Que o Senhor tome a nossa causa diante de ti, Senhor. Que o Senhor seja o nosso juiz, nosso advogado, aquele guerreiro que peleja por nós. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o texto é um pouco longo, mas era necessário que fosse lido todo. E eu queria levá-los a refletirem sobre o caráter de Deus através de seus atributos eternos e imutáveis. O livro de Naum, como foi dito logo no início, é ao mesmo tempo um livro profético e poético, segundo alguns estudiosos da palavra.
O capítulo lido é considerado um salmo e faz uma ousada declaração sobre a natureza de Deus. Aliás, esse tema é recorrente em todo o livro, nos seus 3 capítulos, e é interessante a gente tomar conhecimento do significado do nome Naum. Naum significa consolo, conforto, e assim estamos nós, mesmo tantos séculos depois, tão necessitados de consolo e conforto, e o Senhor vem falando através desse instrumento dele, que é o profeta Naum. As palavras dele são duras, mas extremamente necessárias, tanto para a época em que foram escritas, quanto para os nossos dias, quando a impenitência e a falta de temor pelo Senhor imperam. Quando muitos fazem uso do nome de Deus em vão, zombando do Senhor, como se o Senhor não estivesse atento para tudo que tem acontecido. Deus aqui consola os seus escolhidos que temem a Ele e se manifesta através da sua ira aos rebeldes contumazes que o têm rejeitado. A cidade de Nínive, que havia sido alvo da misericórdia de Deus nos dias do profeta Jonas, cerca de 150 anos antes, agora era alvo de sua ira e juízo vingador por causa de sua rebelião contra o Senhor. Desta vez, através dos lábios do profeta Naum. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que há um perigo sempre iminente para aqueles que fingem ser do Senhor e não são. Aqueles que têm usado o nome do Senhor em vão. É muito mais, deixa eu ver se eu uso a palavra correta, muito mais fácil lidar com aqueles que são inimigos declarados do Senhor e do povo de Deus, do que com aquele que finge ser amigo de Deus e finge fazer parte do povo de Deus, e faz isso numa zombaria escancarada contra o Senhor. Nínive era chamada de glória da Síria, estava agora com a sua sentença decretada, pois além de haver se esquecido da bondade de Deus nos dias passados, ainda se tornou um instrumento opressor para o povo do Senhor. A nação de Judá ali. Aprendemos aqui que o Senhor não manifesta a sua ira antes de pacientemente e exaustivamente manifestar a sua misericórdia. Bondade e severidade são atributos do mesmo Deus e nós não podemos nos esquecer disso. Para nós que temos um entendimento limitado e apenas cogitamos das coisas dos homens, realmente não é fácil compreender a natureza de Deus em seus atributos, em especial no que diz respeito à bondade e à severidade, à ira e à misericórdia. Muitos dos que olham na direção de Deus tendem a vê-lo como um velhinho bonachão sentado numa nuvem, distribuindo dádivas mesmo àqueles que lhe viram as costas. Que engano, que equívoco esse tipo de visão. O Senhor tem sido confundido até mesmo com um Papai Noel cósmico, sempre pronto a relevar as rebeldias de suas criaturas obstinadas, premiando-as irresponsavelmente, mesmo apesar de suas infidelidades. Precisamos corrigir essa visão que temos do Senhor. E aí eu queria chamar a atenção. A profecia de Naum traz lucidez e entendimento a essa percepção tão equivocada. Bondade e severidade são lados da mesma moeda. A misericórdia na santidade de Deus do mesmo jeito que a ira e juízo vingador. O Senhor é santo, santo, santo e não pode aceitar ou conviver com o mal. Embora o Senhor seja tardio em irar-se, por causa da sua longanimidade, numa hora ou outra o dia da ira chegará para os filhos da desobediência. Os filhos da ira, aqueles que têm zombado de Deus. Atentemos com temor para esta verdade imutável. O Senhor, através da boca de Naum, apresenta aqui, primeiro, uma revelação dos atributos de Deus. Deus é amor, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola.
mas é justiça também. É bondade, mas é severidade. Como entender ira e misericórdia convivendo juntas? Para entender isso, recorremos à santidade de Deus. O Deus Santo não pode ser indiferente ao pecado, embora seja também tardio em irar-se. Quando não há mudança no cenário pecaminoso, a sua ira virá mais cedo ou mais tarde. O Senhor é justo e é o justificador de todo aquele que o recebe na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você se lembra da última vez em que ouviu um sermão falar sobre a ira de Deus? Certamente não, simplesmente porque pouco se fala sobre esse aspecto do caráter de Deus. As pessoas não conseguem humanamente ver compatibilidade entre a ira e o amor de Deus, como aspectos de sua santidade. Em relação à ira de Deus, precisamos fazer algumas considerações. Primeira, toda a pregação das boas novas, desde os profetas no Antigo Testamento até Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, começa a partir da proclamação da ira de Deus. Essa abordagem destrói toda a justiça humana com suas ideologias religiosas falhas, e o pecador fica numa posição de vulnerabilidade ao se confrontar com Deus único, vivo e santo. Segunda consideração, a ira de Deus mostra que Deus leva o pecado a sério. O pecado é incompatível com a santidade de Deus e leva o homem a andar de forma contrária à sua soberana vontade. E pecado a gente chama, apesar de ser uma palavra que em tempos modernos e pós-modernos tem sido considerada fora de moda, ou como é que costumam dizer hoje? Bom, eu não lembro agora o termo, mas enfim, é uma palavra pouco usada. Pecar é errar o alvo estabelecido por Deus, por pensamentos, palavras ou obras. A palavra não é considerada politicamente correta, mas quem está preocupado com isso? Terceira, um discernimento da ira de Deus nos leva a uma nova percepção do amor de Deus. Quarta consideração, negar a ira de Deus é anular e considerar seu governo soberano. E por último, a ira de Deus mostra que a culpa é mais do que um mero sentimento esmagador de pesar. O salário do pecado é a morte, por isso existe uma estreita ligação entre a ira de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. Não podemos perder isto de vista. Rejeitar a ira de Deus é rejeitar o sacrifício de Cristo que satisfez a ira de Deus, abrindo caminho para a redenção do homem. O que é tormenta para os infiéis é caminho plano para os fiéis. Em sua profecia, Naum deixa isso muito claro. Depois, o Senhor traz através do profeta Naum. Primeiro ele trouxe uma revelação, segundo ele traz uma sentença contra Nínive. A sentença de Deus contra Nínive foi a completa destruição. A ira de Deus contra aquela cidade aponta também para o que ele fará com toda a impiedade e todos os pecadores contumazes que rejeitam o Senhor e se recusam a ouvir a sua voz. Deus se levanta contra todo aquele que oprime o seu povo escolhido sobre a terra. O Senhor não manifesta ira, repito, sem antes demonstrar exaustivamente seu amor e misericórdia. Nínive teve a sua chance nos dias do profeta Jonas, como todos os outros pecadores. Muitos, como Nínive, aparentemente se arrependem por algum tempo, mas esse arrependimento não produz frutos dignos, visíveis, não há mudança de mente e atitudes. E aí, por último, ele traz uma consolação, uma promessa de consolação para os seus. Deus traz uma promessa consoladora através de Naum. Judá, por um breve tempo, não confiou plenamente nos agires do Senhor, por isso teve a disciplina devida,
Mas ao se arrepender e voltar-se para Deus, teve a sua comunhão restaurada e seu pecado perdoado. O Senhor promete quebrar o jugo do pescoço dos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. A bondade do Senhor se manifesta aos que se voltam para Ele em obediência e fé verdadeiras. Estamos vivendo um tempo de assolações, um tempo de crises relacionais dentro dos lares, entre cônjuges, entre pais e filhos. Estamos vivendo um momento de angústia profunda sobre a terra. E nós podemos falar mais especificamente da nossa nação e mais especificamente ainda no meio daqueles que conhecemos. Há muitos com os corações angustiados esperando uma resposta de Deus. E eu quero dizer a você, a sua resposta, ela está a caminho. Deus é um Deus confortador, é um Deus consolador. E Ele está preparando a sua resposta. Mas muitas vezes a própria demora de Deus faz parte dessa resposta. A espera de Deus faz parte da resposta. É o Senhor nos treinando a confiar nele plenamente. Comece a glorificar o Senhor pela resposta. Comece a dizer amém para aquilo que Ele fará. E aguarde, porque a resposta de Deus para você está no caminho, em nome de Jesus. O que é que nós aprendemos aqui com Naum sobre a ira de Deus? Primeiro, bondade e severidade, amor e ira são lados do caráter do Deus que é santo, santo, santo. O Senhor não manifesta a sua ira antes de manifestar a sua misericórdia de forma exaustiva. Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, é Deus zeloso e rejeita a presença do mal. Segundo, Nínive teve a sua chance, como muitos que estão recebendo a palavra de Deus e o convite de amor, e o têm rejeitado. Nínive foi destruída e muitos também serão. Terceiro lugar, os que se voltam para o Senhor são recebidos, acolhidos e livrados dos opressores. Foi assim com Judá nos dias de Naum. É assim com todos que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E por último, o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez a ira de Deus, e todo que olhar para Cristo e crer nele será salvo da ira. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações de um modo vivo, de um modo especial, e que sejamos confortados pelo Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor visite os lares, que o Senhor visite as famílias, que o Senhor visite aqueles que estão passando por enfermidades, que traga cura, renovo, reabilitação, e que o nome dele em todas as coisas seja glorificado. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Senhor, que a comunhão do Espírito de Deus e a consolação santa dele esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.